Here we go. A frase que Fabrizio Romano tornou mundial depois de publicar as transferências que eventualmente vão acontecer. Em Portugal saiu Gyökeres, Arder, saiu Carreras, Coxo, Aktürkoğlu, saiu Florentino, saiu meio plantel do Porto. No Porto também entrou quase um plantel inteiro. Substituiu-se as posições básicas no Sporting, acho que foi meio direto. No Benfica entraram craques como Sudakov, Luque Bacchio, Richard Rios, Enzo, Dedic, Ivanovic, foram muitos. O mercado de transferências terminou e chegou à altura de fazer o balanço de um dos mercados mais agitados do futebol português, de certeza. E vamos ver quem é que contratou melhor, quem vendeu melhor, quem é que saiu, quem é que não devia ter saído, quem é que podia ter vindo. Tudo no quarto episódio da terceira temporada do podcast da Hora do Desporto. Estou novamente acompanhado pelo Sérgio Silva e Marco Ferreira, depois do episódio das pré-eliminatórias do Benfica na Liga dos Campeões, onde raramente vi um episódio assim. Vocês acertaram muitas das vossas previsões. Tem que me respeitar. Foi um episódio bom nesse sentido. Bem-vindos, Sérgio. Agora fora do tema do mercado, não sei se te lembras, mas Qarabag e Kairat passaram, estão na fase de Liga e vão jogar com o Sporting e Benfica. Vêm cá a Portugal. Só digo uma coisa, é pena eu não ter posto a moeda, porque se eu tivesse posto uns 10 euritos, eu neste momento não estava aqui, estava de férias ou assim. Já tinhas ido lá a Já tinha ido a Qarabag, exato. Sim, acertei e pronto, é isso. Marco, colaborador do mês todos os meses, não é? É impressionante. Sempre a manter a média. De novo cá no estúdio, o mercado, eu vou-te perguntar se é das partes favoritas ou se é só daqueles que liga quando o anúncio é oficial. Sempre atento. E não ligas muito. Sempre atento, e tu mencionaste um dos mercados mais caros de sempre, foi mesmo o mais caro de sempre. Foram gastos quase em Portugal 300... ou... Em Portugal. Foram gastos quase 300 milhões só entre os grandes. No total foram 362 milhões,96 e mais concretamente foram quase 300 milhões entre os três grandes, foram 292 milhões, sendo que o recorde anterior era de 240 em 2023-2024. Bem, começamos já aqui com dados fortes. Estatística. E é assim. Antes de começar, que agora tem sido o hábito para vocês aí, quero agradecer quem viu o último episódio, a antevisão do clássico Sporting Porto, onde tivemos o recorde de alcance de visualizadores, recorde de likes, e quero muito agradecer-vos por isso. Acho que contribuiu nós termos pedido os likes, vocês deram os gostos, e para este episódio, como é óbvio, vou pedir o mesmo, porque aparentemente tem resultado, temos tido muitos melhores resultados, números, e portanto peço-vos o like, nem sequer tem de parar o vídeo, não é nada, nós agradecemos, chegamos a mais pessoas. O mercado aparentemente é um tema que mediático, que gera muito interesse, portanto peço-vos o like, partilhem com alguém que achem que vai gostar do episódio, e vamos lá começar. Como já é habitual, vocês já sabem, uma palavrinha para analisar cada um dos mercados dos três grandes. Portanto, Marco, estás aí com o caderno na mão, podes começar, pode ser pelo Porto, que neste momento está em primeiro na Liga, só com vitórias, 4 vitórias em 4 jornadas. Vamos começar com o Porto então. Para o Porto, minha palavra é, reforçando a ideia de André Vilas-Boas quando contratou Francesco Farioli, é a palavra maior, fazendo referência ao maior mercado de sempre que falou André Vilas-Boas, que foi de facto o mercado em que o Porto gastou mais dinheiro em contratações. O Porto gastou 94,35 milhões de euros, nunca tinha gasto tanto dinheiro, e para mim esta é a palavra que se encaixa mais aqui. Tivemos muitos jogadores a entrar, Gabi Veiga, Prepich, Borja Sainz, Froholt. Um mercado cheio não só de compras como também de de saídas também. Muitos jogadores saíram deste plantel do Porto, que na época passada teve realmente uma época assim muito abaixo. O Porto gastou esta quantidade de dinheiro que nunca tinha gasto e nem sequer está a jogar na Champions, está a jogar na Liga Europa. Por isso é mesmo um investimento muito grande, e espera-se bons resultados, e o Porto tem mostrado isso mesmo.
Sérgio, tu que grande parte da tua família, como já disseste, é do Porto. É verdade. Começo também por te perguntar do Porto, como é que estão os ânimos dos familiares, como é que é isto e a palavra. Apesar da família ser lisboeta, por obra do destino, tenho grande parte da família do Porto e o Marco trouxe um aspecto importante, que é o facto do Porto ter feito o maior mercado e estar na Liga Europa, e é nesse sentido que eu trago uma palavra que é, eu acho que é um mercado perigoso, porque André Vilas-Boas reforçou a ideia de que quando chegou à presidência do clube, e já se sabia que o Porto não estava nas melhores condições financeiras, é verdade, fez 2 grandes vendas na temporada passada no mercado de inverno com o Nico e com o Galeno, mas não consegue a qualificação para a Liga dos Campeões. A participação no Mundial de Clubes deu algum dinheiro, mas também não deve ter enriquecido assim tanto os cofres, porque foi uma prestação fraca. E mesmo assim não foi impeditivo do Porto gastar o dinheiro que gastou, por isso a palavra que eu trago aqui é perigoso, até porque temo um bocado se o Porto este ano não conseguir a requalificação para a Liga dos Campeões, que já tem escapado pelo menos há 2 temporadas. Não sei como é que vai ficar aqui o lado financeiro, mas pronto, também tem jogadores para vender e se for preciso fazer uma grande venda, Rodrigo Moura, que teve aí quase para sair, ainda pode sair, porque o mercado na Arábia não fechou e não só, e outros países também. Sim, exato, mas também se falou de Diogo Costa para a Turquia, eventualmente. Caso seja preciso fazer uma venda, acho que o Porto tem ativos para isso, mas é um bocado perigoso. Mas ao mesmo tempo trago outra palavra que é necessário, porque olhando para aquilo que foi a prestação do Porto no ano passado e para o plantel que o Porto tinha, foi necessário fazer esta reformulação. Acho que é um mercado e não só, e o Porto está a seguir passos muito semelhantes àquilo que o Benfica de Roger Schmidt na primeira temporada seguiu. No primeiro mercado de Roger Schmidt, lá está, foram buscar um treinador estrangeiro, assim como o Benfica na altura, começa muito bem, assim como o Benfica na altura, e faz um mercado mais virado para a vertente de reformular o plantel por inteiro, assim como o Benfica na altura. Por isso, estou a ver aqui muitas semelhanças, mas pronto, acho que essas 2 palavras são as melhores. É o perigoso, caso não consiga uma qualificação para a Liga dos Campeões, e o necessário, porque o plantel do Porto, para aquela que é a história e tradição do Porto, era de facto muito, muito fraco, e acho que agora está um plantel decente, pelo menos para lutar pelo campeonato. E tinha de ser. Sérgio, continua aí com o microfone, pergunto-te agora para o Sporting. Para o Sporting, que já somou uma derrota neste campeonato frente justamente ao Porto, que já agora foi um grande jogo de futebol, foi um clássico. Normalmente não têm sido jogos muito, muito bonitos nos últimos anos, porque é sempre 2 equipas, pronto, com medo de perder ou com medo de sofrer uma goleada, como por exemplo o Porto sofreu no ano passado, e este clássico não, foi um clássico muito bem disputado entre as 2 equipas. Mas sobre o mercado do Sporting, trago outra vez 2 palavras. A primeira palavra que eu trago é confiança. Eu acho que Frederico Varandas está muito confiante no plantel bicampeão que tem, porque basicamente substituiu a peça Gyökeres, que pronto, a saída era um bocado inevitável, por outro avançado, e depois acaba por substituir o segundo avançado também. Por isso a confiança, acho que está confiante no plantel bicampeão que tem. Não houve muitas saídas, houve só essa aqui do Gyökeres, que não havendo muitas saídas, se calhar é uma saída que foi a mais pesada, que pesa imenso. São quase, nem sei se ele chegou a ter 100 golos, mas deve ter conseguido chegar à marca de 100 golos em 2 anos, e por isso é sempre uma saída muito pesada. E outra palavra que eu trago é arriscado, porque se ao mesmo tempo esta confiança existe, é uma confiança um bocado arriscada, e acho que também é um bocado fácil de falar depois do clássico, e acho que nota-se que viu-se no clássico o plantel do Sporting tem um bocado de falta de opções, e de certeza que a gente já vai lá falar um bocadinho mais disso a fundo. Sim, Marco, segues a mesma linha de raciocínio. Pergunto-te agora a tua palavra para o Sporting também. Bem, o Sporting, tenho uma palavra modesto, porque dos 3 grandes foi o único que lucrou, tivemos cerca de 79,8 milhões em gastos e 128 milhões em vendas. Saiu de facto o melhor jogador dos últimos anos que vimos no Sporting, mas ao mesmo tempo o Sporting conseguiu colmatar essas saídas e conseguiu não gastar tanto dinheiro quanto os outros grandes e manter um plantel sólido, manter um plantel muito semelhante àquele que vimos o ano passado, tirando o avançado. Mas é isso. Sporting aqui mais tímido, assim dizendo, mas a manter a base que tinha, e agora Rui Borges tem mais à vontade para implementar as suas ideias
E tivemos aqui uma situação que aconteceu agora nas últimas horas de mercado, que falava-se muito na vida de um extremo para o Sporting, um extremo que até no clássico vimos que o Sporting que podia até ter beneficiado ali de um sangue novo ali na extrema direita, e falou-se muito da vinda primeiro de Kevin do Shakhtar de Donetsk. Depois o Fulham acabou por contratá-lo, e depois também de Jota Silva, que fala-se que nas últimas horas foi falhada a inscrição do jogador, mas pronto, acho que isso não vai afetar de forma nenhuma ao Sporting e que foi um mercado bastante sólido. Marco, continua então para terminar esta primeira parte, a equipa que aparentemente gastou mais, como tu tens aí bem apontado, o Benfica. Força. Benfica, a minha palavra é caro. Foram gastos 105 milhões de euros. Não foi o mercado mais caro da história do Benfica. O Benfica já tinha gasto mais dinheiro, mas foi um mercado em que o Benfica foi buscar o jogador mais caro de sempre, que foi Richard Rios, que foi o maior valor fixo em aquisições da história do clube. Foram 27 milhões de euros. À semelhança de Sudakov, que apesar de não ser é empréstimo, se não me engano, com valor de compra obrigatório, foi um mercado em que o Benfica foi buscar jogadores com valores muito altos, ali a rondar uma média dos 20 milhões por transferência, e essa é a palavra que eu arranjei. Foram buscar jogadores como Richard Rios, Sudakov, Ivanovic. Muitos destes jogadores, aliás, isto é outro dado que eu tenho aqui deste mercado, que muitos dos jogadores que foram adquiridos neste mercado foram para o top 15 das maiores contratações de sempre da Liga. E o Benfica tem aqui em segundo e terceiro Richard Rios e Sudakov, 27 milhões de euros. Depois em sexto Ivanovic, 22,8 milhões. E depois ainda em 14º, o mais recente, o Luque Bacchio, por 20 milhões. Por isso, caro. E esse top é do mercado português? Sim, geral, de sempre, sim. Ok, Sérgio, para ti. Concordo com o Marco, foi um mercado caro. As palavras que eu trago é, à semelhança do Porto, perigoso, porque os últimos resultados financeiros do Benfica têm estado sempre no vermelho e mesmo assim não olharam medidas e voltaram a gastar imenso. E outra palavra que eu trago é esperado, porque por dois motivos. Bruno Lage, na temporada passada, quando é eliminado do Mundial de Clubes, disse numa conferência de imprensa que na temporada seguinte, nesta agora que estamos, queria mudar o paradigma da equipa e queria uma equipa mais agressiva, e acho que o Benfica atacou o mercado de forma certa e foi buscar os jogadores que Bruno Lage pretendia. E por outro motivo esperado, é porque o Benfica tem aqui uma nuance que os outros não têm, que é ano de eleições, e a gente sabe que ano de eleições já em 2020 tinha sido igual. O Benfica gastou mais de 100 milhões e volta a gastar mais de 100 milhões no ano de eleições. Se é a atitude certa ou errada, acho que são os sócios do Benfica que têm que fazer essa análise no dia 25 de outubro, mas acho que a palavra esperado vem aqui neste sentido também. Certo, então concluída esta primeira parte, foram valores recorde, assim como o Marco disse, quase 300 milhões em entradas e 300 milhões em saídas também, juntos, os três grandes, digo, sem mais os outros 15 clubes não tenho ideia, mas acredito que não altera assim tanto, porque é muito dispara a diferença dos três grandes para o mercado. Sim. Dos outros. Falando do Braga depois mais à frente, também houve um recorde. Bem, para começar com o pé na porta, Sérgio, tens aí o microfone. Quem é que foi o campeão do mercado português? Esta análise é sempre um bocadinho difícil de fazer quando estamos no início da época, né? Acho que no final da época é sempre mais fácil de fazer, porque a gente pode pensar que X contratação foi uma grande contratação e depois no papel não acaba por ser. Já temos uma ajuda de 4 jornadas. Ainda já assim, temos uma ajuda de 4 jornadas e eu vou utilizar essas 4 jornadas. Eu e acho que todos vamos utilizar essas 4 jornadas e vou dizer que, por enquanto, acho que o melhor mercado tem sido o do Porto, porque passa de uma equipa que, com todo o respeito às equipas da temporada passada e aos jogadores que lá estavam, era desastrosa para aquilo que é a história do Futebol Clube do Porto, e passa para uma equipa que tem tudo para lutar pelo título e voltar a ser aquele Porto temível no campeonato. Vai vencer a Alvalade e pronto, também aqui esta questão do mercado também tem um bocado a ver com a contratação do treinador, que também, claro que não faz parte do mercado de transferências, mas também é uma contratação e acho que é o homem principal, o responsável deste regresso de um Porto que joga muito bem à bola. Mas sim, acho que
até agora tem sido o campeão do mercado por isso mesmo, por ser a equipa que está a jogar melhor, e não só por ser a equipa que está a jogar melhor, mas os que estão a jogar melhor são os reforços que vieram, e aí é que entra a ótica de ser a equipa melhor no mercado. O Benfica também acho que os reforços que têm vindo têm estado muito bem, destacando o Dedic, se calhar acho que tem sido o melhor reforço. O Sporting, o Luís Soares, acho que também foi o melhor reforço e também já marcou uns certos gols no campeonato, por isso acho que em termos de reforço ainda não houve aqui nenhum que todos olhassem e dissessem ok, este aqui vai ser flop ou vai precisar de algum tempo para se adaptar. Acho que todos têm, dos 3 grandes que foram contratados, alguns ainda não vimos muito, como o Vajanidis do Sporting ainda não deu para ver muito, o Luquebach ainda nem sequer jogou, mas acho que os que foram contratados já deu para ver que há ali qualidade. Mas sim, eu destaco o mercado do Porto porque foi necessário, lá está, e foi pragmático e trouxe jogadores de grande qualidade que aumentaram o nível de futebol da equipa. Marco, aqui entre nós naquele episódio que gravámos do arranque da Liga, eu disse que o número 10... O melhor jogador do Benfica, o melhor jogador do campeonato, aliás. O melhor jogador do campeonato iria ser o número 10. Eita, a verdade é que chegou o número 10. Eita, ele. Vamos lá. Ainda não jogou. Ainda não jogou, portanto ainda não podemos bem avaliar, mas ficou a nota nesse há cerca de 4 semanas, talvez. Mas pegando na tua pergunta do campeão do mercado. E depois podes já aproveitar o pior também. Sim, eu vou seguir a linha de raciocínio do Sérgio, vou olhar para estas 4 jornadas que já tivemos, e olhando para estas 4 jornadas que tivemos e para a época passada, a equipa que teve claramente uma evolução maior a nível de futebol jogado foi o Porto, e as contratações do Porto foram e têm sido as que estão em melhor forma, e claramente temos aqui para mim e para o Sérgio, e acho que para ti também, um campeão claro, pelo menos até agora, que é o Porto. O Froholt, para mim, foi a melhor contratação deste Porto, tem estado em grande forma, tem sido o motor daquele meio campo, e pronto, muito mérito também, como disse o Sérgio, de Francesco Farioli, que trouxe acima de tudo uma grande mudança de mentalidade em relação ao ano passado, que pronto, é aquela mentalidade que o Porto sempre nos habituou, que no ano passado pareceu estar um bocado perdida, mas pronto, e agora felizmente Francesco Farioli veio a recuperar essa mentalidade e trazer de volta um futebol Clube do Porto com um futebol muito bom. Falando de perdedor do mercado. Só tocando no Porto, dizer que muitos dos negócios não tiveram valores assim tão avultados, portanto vieram muitos jogadores de facto, mas acredito que dentro do valor de cada um... Olhando para aquele top 15 que te falei, que entraram neste mercado 7 novas entradas para esse top 15, o Porto só tem uma, que é o Froholt, em 13º, com 20 milhões de euros. E acredito que seja a atualização do SAMU. Sim, o SAMU é o primeiro que o Porto adquiriu. Sim. O restante do passe. Sim. Falando agora do perdedor, assim dizendo, do mercado, não acho que haja assim nenhum perdedor, apesar do Sporting já ter ser o único com uma derrota, e apesar de tudo o Sporting até foi o que investiu menos. E vende também os valores, não é? Sim. O Benfica foi o que gastou mais, e o futebol está melhor, não digo que está muito melhor, mas também não está pior, tem-se apresentado com bom futebol, mas é a melhor defesa do campeonato, aliás, apesar de não ter tido só o Dedic, que... Na defesa do campeonato? Sem ser o Famalicão. O Famalicão é a melhor defesa ainda. Pois, se o Benfica sofreu agora um gol com o Alverca. Tem menos um jogo também ainda. Certo. E entre Sporting e Benfica, eu acho que o Benfica está pior por ter gasto mais. O Sporting chegou a lucrar, por isso eu diria que o perdedor é o Benfica, mas pelo menos até agora não diria que seja um perdedor, mas certo. Se tivesse de ser um, Benfica. Sérgio, para ti o perdedor, sei que estamos aqui no ânimo de Portugal ter ganho a Estónia no Eurobasket, estamos aqui exaltados, mas vamos falar também do perdedor aqui um bocadinho mais, uns tons mais abaixo, fora da euforia. Eu estou na mesma linha de pensamento que o Marco, no sentido em que eu acho que não há nenhum perdedor por enquanto, né? Não há nenhuma equipa que tenha gasto muito e que não esteja a jogar rigorosamente nada. Olhando para o que foi gasto e para o futebol jogado, acho que o Benfica é o que tem
pior custo-benefício, por assim dizer. No sentido em que foi o que gastou a nível mais. coletivo ou individuais? Acho que é mais nível coletivo. Porque em termos de individualidades não se tem destacado muito, porque o coletivo também não é assim nada por aí além. Por exemplo, acho que o Ivanovic tem imensa qualidade, mas ainda não se destacou muito, ou pelo menos aquilo que se estava à espera de uma contratação de mais de 20 milhões, não é? Mas também não quer dizer que o Benfica é um perdedor do mercado. Acho que é uma palavra muito difícil de dizer, mas acho que entre os três é o que está a jogar menos bem. Não é pior, mas é menos bem, e foi o que gastou mais, é verdade. Agora, se quisermos olhar no sentido em que o que é que faltava para a equipa para dar o próximo passo, aí se calhar o perdedor já é o Sporting, porque perde o melhor jogador da equipa, o melhor jogador do campeonato, um dos melhores jogadores que já passou em Portugal, pelo menos neste século, certamente. E substitui com um jogador que pronto, não tem grandes dúvidas que vai marcar 50 gols numa época, por exemplo. Chega aos 100, chega aos tais 100 ainda em 2 épocas. Isto não quer dizer que ele é mau jogador, acho que é um ótimo jogador, acho que é um perfil diferente de Gyökeres, já agora. Acho que Luís Soares é mais associativo e não é tão explosivo em bolas longas como Gyökeres, mas acho que é um jogador que dá para encaixar na perfeição, e acho que Rui Borges gosta imenso do Luís Soares, até porque se não gostasse não o punha logo a titular assim no campeonato, quando se calhar grande parte dos sportinguistas podiam achar que este ano seria o ano de afirmação de Arder, que acabou por sair. Mas sim, eu acho que o Sporting teve aqui uma oportunidade de reafirmar o seu estatuto de bicampeão. De certa maneira reafirma, no sentido em que continua a aposta no plantel bicampeão, mas de certa forma não. Acho que, olhando também para os rivais e para aquilo que foram os novos reforços, acho que o Sporting podia ter dado um passo mais acima, e até olhando para competições europeias, porque o Sporting no ano passado, apesar de ter passado na fase de Liga para o play-off, é uma fase de Liga pobre do Sporting, vamos ter que admitir. Aliás, o Sporting passa naquele jogo em casa com o Bolonha um golo assim meio achado do Arder, que até acabou por sair, porque se não fosse esse golo do Sporting nem sequer passava da fase de Liga e depois é eliminado no play-off. Ou seja, acho que competições europeias não... Pronto, pelo menos não foi eliminado na fase de Liga, mas acho que não foi nada demais, e acho que o Sporting tinha aqui a oportunidade, enquanto bicampeão português, de dar esse passo, pelo menos nas competições europeias, até porque, olhando assim para estes jogos europeus, o Sporting, até comparado com o Benfica, acho que até tem um calendário volta a ter um calendário mais acessível com o Benfica, apesar de na Liga dos Campeões é sempre, não há adversários fáceis, não é? Às vezes há surpresas. Exato, mas por exemplo, acho que tem alguns jogadores, mesmo no 11 titular, que em contexto de Liga dos Campeões são curtos. Por exemplo, acho que Ricardo Mangas, se for o titular da lateral esquerda, que pode não ser, pode ser Maxi Araújo, mas nos últimos jogos, até por lesão de Maxi Araújo, tem sido Mangas, acho que é um bocado curto para a Liga dos Campeões. Aliás, até o próprio jogo contra o Porto, acho que Ricardo Mangas até foi o jogador do Sporting, ou dos jogadores que se apresentou de pior forma, e o Porto já é uma equipa a nível Liga dos Campeões, ou seja, já dá para ver aqui mais ou menos os problemas que o Sporting vai enfrentar nestes jogos. Por isso, eu acho que o Sporting é o perdedor no sentido em que podia ter dado um passo maior a nível nacional e voltar-se a afirmar como bicampeão que é, e lá está, ter dado um próximo passo também na Liga dos Campeões, e em vez de terminar, sei lá, em 23º ou 22º como terminou, e terminar, sei lá, em 15º, não sei. Acho que vai sofrer um bocadinho na Liga dos Campeões, e podiam ter ir buscar nomes de peso para essa competição. Se por um lado o Sporting pode ou não sofrer na fase de Liga da Champions, temos o Porto que pode ser campeão da Liga Europa. Então começamos por aí a análise mais aprofundada dos plantéis. O Porto era uma revolução necessária, digo. Sim. Mesmo até começando pelo treinador, que houve ali meio Vítor Bruno, Martin Anselmi, onde, já disse aqui várias vezes, acredito que o problema não tenha sido do treinador. E agora pergunto-vos se sentem que está melhor em todas as posições do campo. Sim, eu acho que o Porto está melhor Sim, olhando, acho que está melhor em todas as posições do campo. Fica a depender a questão de se Rodrigo Moura será ou não titular. Eu acho que se Rodrigo Moura for o suplente, a posição de quem ocupar o Rodrigo Moura está mais fraca, porque para mim o Rodrigo Moura tem que ser o titular. Mas o Rodrigo Moura estando lá, eu acho que o Porto está mais forte em todas as posições, e principalmente na treinador. Não sei se sou de concordar com essa análise que os treinadores eram os culpados ou não. Acho que
De certa maneira não, porque o plantel era fraquíssimo no ano passado, mas sim, não se compara também o investimento. Exato. E o Martin Anselmi chega à meio, nem sequer prepara a equipa, nem sequer tem uma pré-temporada, por assim dizer. Mas sim, o Porto está mais forte em todas as posições, desde o treinador até guarda-redes, avançado, defesas, etc. Principalmente a defesa. Eu acho que a defesa era o ponto principal e André Vilas-Boas foi a tempo de reforçar a defesa. Eu acho que esta contratação do Kiwior era mesmo necessária, porque eu acho que ainda faltava uma peça na defesa para o Porto e no último dia de mercado o André Vilas-Boas conseguiu fechar, porque eu acho que Noan Pérez, apesar de até estar a ter um arranque de campeonato bom, não sei se tem qualidade suficiente para ser titular do Porto, e acho que Kiwior traz essa qualidade, traz experiência de Premier League. Então acreditas que seja para jogar a central e não a lateral esquerdo? Eu acredito que sim, havendo a possibilidade dele também. Pois lá está, é que Kiwior, a defesa esquerda, é um bocado diferente do que traz Francisco Moura. Francisco Moura é um defesa esquerdo quase ala, né, para fazer o corredor todo. Sim. E Kiwior, tendo a sua origem de formação como defesa central, ele é adaptado à esquerda quando chega ao Arsenal, por isso lá está, né? Eu acho que ele pode vir para. Acho que ele vem para jogar a defesa central com essa possibilidade de jogar à esquerda. Várias adaptações que existem no Arsenal. Que ele vem para jogar, ele vem, porque é um investimento forte, não é? No próprio Arsenal já vimos Mikel Merino jogar a... Sim, mas no Arsenal, exatamente. Já. Vale o que vale. Vimos tudo. Marco, pego na afirmação do Sérgio, achas que a posição de Rodrigo Moura ficou mais fraca ou ficou mais forte, tendo um suplente de luz? E depois, sentes que o Porto está de facto melhor em todas as posições? É assim, acerca da posição de Rodrigo Moura, não digo que tenha ficado mais forte, nem digo que tenha ficado mais fraco. O que acontece é, com Farioli, os extremos jogam por fora, e enquanto que os laterais depois vêm para dentro, e é aquele futebol moderno, claro, que está-me a faltar agora o treinador do ano passado, com Anselmi, o que acontecia era os extremos invertidos a virem para dentro, com os laterais a subirem, e com Rodrigo Moura, essa posição de extremo a vir para dentro, o Rodrigo Moura é muito disso, é muito desses movimentos de vir para dentro, de jogar por dentro, e não tanto de como faz agora Farioli, de jogar por fora e cruzamento. Então jogando tem que ser no trio do meio campo. Sim, e para jogar no trio do meio campo tem lá três grandes jogadores em grande forma, que pronto, é um problema bom, assim dizendo. Uma boa dor de cabeça. Uma boa dor de cabeça para Farioli, porque tem ali um grande jogador em Rodrigo Moura que, sendo o grande jogador que é, não tem espaço, não é? Extremo não é a posição agora que vai beneficiar muito das suas características, e para beneficiar muito das suas características tem que se jogar numa posição em que tem que fazer frente, assim dizendo, com grandes jogadores como Gabri Veiga e Fraolt e Alan Varela, mas Alan Varela já é mais recuado, sim. Então, por isso, não mudando o esquema tático, eu acho que Rodrigo Moura vai ter que suar ainda para conseguir se implementar. Falando agora do resto das posições, concordo com o Sérgio que a defesa era realmente um aspecto que tinha que mudar, porque o ano passado a defesa do Porto não estava muito bem. Aliás, não estava nada bem. Podes dizer que estava muito mal. Estava muito mal. E agora esta contratação de Kiwior é, de facto, acredito que venha para ser titular a central. Noan Pérez, apesar de lá estar a ter um bom início de época, não é um jogador. E era um dos responsáveis da má defesa. Sim, era uma das grandes figuras sempre que o Porto perdia pela negativa. Mas sim, Kiwior agora o Porto agora tem dois centrais com experiência de Premier League, Benarek e Kiwior, e acho que está muito bem servido, tanto como nas laterais, que Alberto Costa e Francisco Moura também têm estado bem. Francisco Moura, apesar da lesão, bom nível, tem estado em bom nível. Por isso, sim, o Porto está muito bem servido em relação ao ano passado, o que era difícil não estar. Sim, até a nível do Kiwior, acredito que, como esta nova maneira dos laterais jogarem, o Kiwior até seja um número 2 de Francisco Moura, porque Zaidu, a nível interior, tem um futebol um tanto quanto abaixo de tal Francisco Moura e provavelmente Kiwior. Aliás, Martim Fernandes jogou a lateral esquerdo no início da pré-época e até, se calhar, jogou a primeira jornada ou a segunda, não me lembro agora, e Martim Fernandes
está à frente da hierarquia comparando com o Zaidu. Sim. Então, pegando que tens aí o caderno, os destaques individuais das compras e das vendas. Em termos de vendas, tivemos muitas vendas, não é? Tivemos o Otávio que saiu, que apesar de tudo acho que não vai fazer falta ao Porto, com todo o respeito. Tivemos o João Mário, que foi aqui numa espécie de troca pelo Alberto Costa. Acho que foi uma troca bastante boa para o Porto. Acho que o Porto ainda vai beneficiar muito desta troca. Já tem estado a beneficiar, Alberto Costa tem estado em grande nível. Gonçalo Borges também saiu. Acho que também, com todo o respeito, o Porto não vai sentir falta. Dani Namaz acho que foi por empréstimo que saiu. Talvez, acho que sim. Número 10, acho eu, pronto, foi. Sim. Fábio Vieira, que estava emprestado, também saiu. Fábio Vieira, que voltou da Premier League, não apresentou um futebol que outrora apresentou, não esteve em grande destaque no Porto e acho que o Porto fez bem em deixá-lo sair. O próprio Marcano, que se reformou, que era o líder da defesa do Porto e que acho que o Porto fez muito bem em trocar esses papéis. Saiu o Marcano, mas entrou o Bednarek, que na minha opinião passa a ser o grande líder da defesa do Porto, que é um central já bastante experiente, já tem 30 e poucos anos e acho também que é essencial. vai adotar este papel de líder que eu acho bastante importante para uma equipa. Temos também a saída de Gruitch, que nunca apresentou um futebol muito, muito bom e que acho que o Porto agora, com o meio campo que tem, também não vai sentir falta do futebol de Gruitch. Então, os destaques para ti, se tivesses de colocar 2 para compras e vendas? Para compras, claramente Froholt, acho que é a compra do campeonato do Futebol Clube do Porto, e talvez Gabri Veiga, se calhar, que apesar de não estar ainda na forma, acho que não está no pico da sua forma, acho que ainda vai precisar de algum tempo, acho que ao longo dos jogos vai se apresentar um grande jogador também. Em termos de saídas, talvez, apesar de ser emprestado, Fábio Vieira, que era um jogador que se esperava muito depois de ter voltado, depois de estar no Porto, foi para o Arsenal, voltou. Nesse caso, então foi positivo não terem ativado uma Sim, possível foi opção de positivo. compra. Foi positivo, e destaque também a saída de Marcano, que era o grande líder da defesa do Porto. Até era um dos que, dentro daquela defesa que não era muito boa, era um dos que se destacava mais. Sim. E era o líder daquela equipa que sai, e o Porto fez muito bem em substituí-lo, mas vão sentir a falta dele. Sérgio, para ti, a nível individual, em tom de brincadeira, posso dizer que o William Gomes e Alan Varela são grandes reforços. São grandes reforços, é verdade. Mas para ti, das compras e vendas, quem é que foram os reforços que de facto destacas? Eu acho que a grande compra, vou aqui na linha de raciocínio do Marco, foi Victor Froholt. Não sei se não foi não só a grande compra do Porto, mas também a grande compra de todo o campeonato. Realmente está aqui um achado muito bom do Futebol Clube do Porto. Recordo que ele só tem 19 anos e faz um clássico contra o Sporting divinal, se não me engano, acho que correu mais de 11 km de terreno, ou seja, é como se fosse um hóspede mais novo e que faz todo o terreno e faz um bocadinho aqui a correr. faz um bocadinho de tudo. Outra compra que eu gostei muito, e já também fazendo aqui um gancho para as saídas, foi Alberto Costa. Eu acho que o Porto deu um upgrade muito grande na posição de lateral direito e tecnicamente só gastou 3 milhões, porque compra Alberto Costa por 15 e vende João Mário por 12. Acho que foram mais ou menos estes os valores, por isso... Sim, uma operação que foi conjunta. Exatamente, por isso eu acho que foi um upgrade enorme na lateral direita. E pronto, fazendo aqui o gancho à saída, acho que as principais saídas foi o João Mário, que fazendo aqui esta troca, acho que os portistas não sentiram grande falta de João Mário, tirando o aspecto de ele ser um atleta formado na casa, etc. Mas pronto, em termos de qualidade de futebol e metendo esse aspecto de ser um miúdo da casa de lado, acho que foi um upgrade enorme. E outra saída que eu acho que foi uma ótima saída para o Porto foi o Otávio, que também acho que não era um central nível Futebol Clube do Porto, e o Porto faz aqui uma venda por números muito bons para a qualidade do jogador. Por isso,
Saídas João Mário e Otávio, acho que foram as melhores saídas no nível financeiro e desportivo para o Porto, e entradas Victor Froholt e Alberto Costa. Então, fechando aqui o capítulo Futebol Clube do Porto, vamos ao Benfica. Okay. Como é que descreves o mercado e vê-se claramente que o Benfica está diferente? Agora pergunto-se diferente para melhor. Tem que ser para melhor, devido ao dinheiro que foi gasto, não é? Mudou-se o estilo de jogador contratado, principalmente no meio campo. Bruno Lage pediu agressividade, está aqui a agressividade. Enzo e Richard Rios se calhar são a dupla de médios com mais faltas no campeonato, e acho que também já deve ser a dupla com mais cartões amarelos que levaram. Por isso houve uma mudança de agressividade, certamente. Depois houve aqui uma... Foi engraçado porque naquele podcast sobre a Liga dos Campeões do Benfica, eu falei da questão do mercado do Benfica ter começado com a ideia de contratar um 10, depois não conseguiram o 10 e afinal vamos jogar com 2 avançados. Depois perceberam que 2 avançados se calhar não é bem o que o Benfica precisa, e afinal foram mesmo buscar um 10. Mas lá está, quando se encontra petróleo debaixo do Estádio da Luz, dá para fazer estas abordagens de mercado e mudar o paradigma a meio, porque o Benfica faz um grande investimento num segundo avançado que supostamente era para jogar no 4-4-2, depois vê que afinal não está a resultar muito bem e volta a fazer um grande investimento num 10 que era necessário. Lá está, não julgo essa abordagem porque era necessário, mas agora acho que o Benfica tem um plantel muito profundo. Acho que todas as posições estão, ao contrário de outras temporadas em que havia posições em que bastava uma lesão ou uma suspensão de certos jogadores e lá ia o Ostnes fazer essa posição. Ainda pode acontecer, porque o lateral direito suplente do Benfica está lesionado e agora Dedic foi expulso no jogo contra o Alverca, por isso calhar no próximo jogo do campeonato lá vai o Ostnes para a lateral direita, mas quero acreditar que não e que vão arranjar outra solução. Mas eu acho que sim, acho que foi um mercado bem trabalhado, no sentido em que foram muito concretos naquilo que faltava, e as saídas foram rapidamente compensadas. Carreiras sai e ativa-se logo a cláusula de compra de Samuel Dahl, Cockchu sai e Richard Rios vem quase na mesma semana ou na semana a seguir, por isso acho que as duas principais saídas foram estas, Carreiras e Cockchu. Se calhar do top 5 de jogadores da última temporada são 2 jogadores que estavam lá. Para mim Carreiras até foi o melhor jogador da última temporada. Mas pronto, foi compensado com a ativação da opção de compra de Samuel Dahl, que tem estado a um bom nível, e Cockchu foi substituído por Richard Rios, e agora a gente tem que esperar para ver o que é que vai ser este Sudakov e o Luke Bacchio. Também não sabemos bem se vem para a esquerda para substituir Artur Koglu, mas ele é um jogador que prefere jogar à direita, mas a direita do Benfica se calhar neste momento é o que está a funcionar melhor. A ala entre Dedic e Ostnes é o que está a funcionar melhor, por isso não sei o que é que o Bruno Lage vai fazer, se vai voltar com Ostnes para a esquerda, que foi a melhor temporada de Ostnes no Benfica, foi à esquerda com Roger Schmidt, mas para isso vai ter que abdicar do entrosamento que já existe entre Ostnes e Dedic. Por isso, lá está, uma boa dor de cabeça também para Bruno Lage, até porque na esquerda há Sheldrup, que tem-se apresentado também a um nível muito bom, mas lá está, se Sheldrup for o escolhido para regressar ao banco de suplentes, profundidade, se calhar profundidade que falta, por exemplo, ao Sporting. Se Sheldrup for o suplente do Benfica, acho que quem dera ao Sporting ter um suplente, principalmente para extremo como o Sheldrup. Ainda há Prestiani também. E abdicando do 4-4-2, há Ivanovic como segundo avançado a sair do banco, e jogando com o 4-4-2 há Sudakov no banco. Por isso, ou seja, há imensas opções. O Benfica acho que atacou bem o mercado e tem um plantel profundo. Agora está nas mãos do treinador de fazer esta equipa funcionar. Marco, durante estes comentários do Sérgio vi que por vezes querias fazer alguns comentários a meio. O que é que se calhar ficou por dizer? Não, acho que o Sérgio falou de todas as questões e falou bem. O Benfica teve aqui um mercado bastante clínico, conseguiu colmatar muito bem as saídas que teve. Apesar do dinheiro gasto, acho que era um investimento que tinha que ser feito. Bruno Lage disse numa conferência de imprensa que gostava de ter sempre 2 jogadores por posição, 2 jogadores competentes por posição, e acho que este mercado veio-lhe a trazer esse aspecto. Benfica agora tem 2 avançados competentes, tem 2 extremos para cada lado competentes, Sheldrup, Prestiani, Aursnes e agora Luke Bacchio. Ainda há Bruma, não é? Ainda há Bruma, que lesionado, acho que já não joga esta temporada, sim. Tem um meio campo bastante competente, tem uma defesa com Tomás Araújo, António Silva e Otamendi, que
Não é à toa que é das melhores defesas do campeonato. Tem agora este pequeno problema com a expulsão de Dedic. Quem é que irá jogar agora na lateral direita? Acredito que Bruno Lage irá adaptar Samuel Dal à direita e jogar com Rafa Obrador à esquerda. Hot take. Sim, não seria a primeira vez que Samuel Dal jogaria à direita, mas Não acredito. O fim do jogo contra o Alverca, como é que terminou? Foi os 10 lá sim, atrás. 10 foi defesas. Tomás Araújo, António Silva e Otamendi centrais e os laterais Orsners e Dal. Eu acho que ele vai jogar com o Orsner à direita. Pergunto também, achas que a direção do Benfica, além da questão das eleições que o Sérgio já falou, vendo o Futebol Clube do Porto, um rival, a investir tanto, achas que também pesou, se calhar, para haver um investimento ainda maior do que aquilo que se calhar estava pré-planeado? Não acredito. Este investimento tinha que ser feito e foi. Acredito sim que as eleições influenciaram isso. Não acredito que o investimento do Porto o tenha influenciado. Benfica viu jogadores como Carreras, Coxu, Artur Koglu, Florentino e até Di Maria a sair. Carreras, como o Sérgio disse, foi logo substituído com a ativação da cláusula de compra de Samuel Dal e até o Rafa Obrador, que veio para suplente. Florentino sai, o Benfica já sabia que isso ia acontecer, adiantou-se logo com Enzo Barrenechea, que, com todo o respeito ao Florentino, que é um excelente jogador e que teve muitos anos no Benfica, Enzo Barrenechea é um grande upgrade. Era o jogador que estava há mais tempo no plantel principal do Benfica. É um upgrade, na minha opinião. Enzo Barrenechea é um jogador com uma qualidade técnica muito acima da média, uma qualidade técnica que faltava a Florentino com os pés, apesar de ser um grande jogador defensivamente. Coxu sai, entra logo o Richard Rios. O Artur Koglu saiu, mas o Benfica já estava preparado para isso e foi logo buscar o Luka Bacchio, que aliás o Luka Bacchio era aquele tal extremo esquerdino que o Benfica já andava a procurar há muito tempo, e aqui está ele. Acredito sim que venha para titular e que Arsens volte para a esquerda e que Sheldrup vá para o branco. E tivemos a saída de Di Maria, que o ano passado era o elemento mais criativo do Benfica, que o Benfica nestas 4 jornadas sentiu muita falta desse tal elemento criativo, e o Benfica foi buscar o Sudakov, que acredito que agora o Benfica já não vai sentir mais a falta desse tal criativo. E com a chegada deste ucraniano, já acredito que não vamos mais ver a Barreira titular, pelo menos para a Champions. Para o campeonato talvez ainda vejamos mais o Barreira titular. Bruno Lage tem feito essa dinâmica no campeonato de jogar com um plantel, na Champions jogar com outro, que eu acho que não faz mal, que até faz bem para dar ritmo aos jogadores. E é isso. O Benfica aqui com um mercado bastante químico. Oi? Clínico e químico. Vamos ver os 2 destaques das compras e das vendas rápido, que ainda temos de falar do Sporting. Destaques para o Benfica de compras. Para mim, Amar Dedic, que resolveu ali, como eu já disse no outro episódio, que resolveu ali um grande problema que o Benfica já tinha há vários anos na lateral direita, que não conseguia arranjar um lateral direito ao nível do clube. E para mim também, se calhar vou adotar a tua linha de pensamento, o 10 do Benfica, Sudakov, acho que vai ser um grande destaque. A nível de saídas, Carreras e Di Maria vão fazer falta. Sérgio, mesma pergunta. Compras de Edites tem sido o melhor reforço, e não vou dizer o Sudakov porque ainda não vi, vou dizer o Enzo, que eu acho que foi um grande upgrade na posição de 6. Vendas, destacar a venda do Carreras, que para mim foi o melhor jogador na temporada passada, e pronto, como o Di Maria já sabia mais ou menos que ele ia sair, eu vou destacar o Coxu, porque de certa maneira são mais de 10 gols e 10 assistências na temporada passada, que é sempre números difíceis de substituir. Então, no início tu disseste que o Benfica teve o mercado melhor destes 3, agora vamos ao que o Marco destacou negativamente, vamos ao Sporting. Pode-se dizer que foi o único
que saiu a perder neste mercado? Sérgio ou Marco, quem quiser. Posso começar então? Força. Eu vou dizer que sim, porque perdeu Gyökeres. E não é culpa do Sporting, não é? Acho que era inevitável. Aliás, não é? era inevitável e acho que até o Sporting lidou muito bem com todo o processo de transferência e toda a polémica que se envolveu a transferência de Gyökeres para o Arsenal. Mas eu vou dizer que está um bocadinho mais fraco porque perde uma referência muito importante e perde golos, lá está. Isto não quer dizer que não tenha substituído bem, porque para a realidade do Sporting, o Sporting não podia chegar aqui e gastar 40 milhões num substituto que fizesse os mesmos golos que Gyökeres. Gastou 20 e poucos, se não me engano, e trouxe um avançado que certamente, pelo menos no campeonato, vai faturar. Depois há as outras questões, né? Que acho que traz o médio, que para mim, dizer o nome é muito complicado, Georgiano. que é o médio georgiano, que é o Coxo qualquer coisa. E acho que é um médio muito bom. Acho que é um upgrade, pelo menos a Morita acho que é um upgrade. Bragança não sei, honestamente nem sei muito bem qual é o paradeiro de Daniel Bragança. Bragança está teve um problema grave, acho Pois. que no joelho, então pouco a pouco eventualmente há de voltar ainda este ano civil. Pronto, acho que é um upgrade na posição, aliás, uma posição que até foi ocupada por Debas na reta final da temporada passada e agora regressa à sua posição de origem, que para mim tem que ser onde ele tem que jogar, porque ele é um defesa central com muita qualidade, principalmente na saída a partir de trás. Mas acho que foi bem reforçado, e mesmo a troca de segundos avançados, não sei se há um upgrade entre Arder e Ioannidis, porque ainda não vimos este Ioannidis, pelo menos no campeonato português, mas quero acreditar que sim, porque eu pessoalmente não sou muito fã de Konrad Arder. É um avançado, tem potencial, mas acho que muitas vezes o QI de jogo tem que ser muito mais trabalhado, e a parte mental, porque ele características boas tem, ele é rápido, ele tem finalização, tem física, exato, mas às vezes também abusa um bocadinho do poder de remate que tem, e muitas vezes pega na bola e chuta, às vezes sem olhar para a baliza. Por isso eu quero acreditar que houve um upgrade na posição de segundo avançado, e que este Ioannidis, até pela experiência, por ter sido capitão na equipa que estava, já foi titular pela Grécia muitas vezes, e concorre com Pavlidis, que é o avançado titular do Benfica. Eu acho que quero acreditar que houve um upgrade, pelo menos nesta parte mental do jogo. De resto, lá está, fica a faltar um bocado de profundidade, acho que faltava um extremo esquerdo. Tentaram aquele espanhol do Deportivo, o Ieramay, e não conseguiram. Kevin, eu acho que Kevin já foi ali um bocado no desespero do último dia de mercado, ou seja, se não conseguimos o espanhol, até se falou em dar 40 milhões pelo brasileiro, mas ele optou por ir para a Premier League. E depois a questão do Jota, o Marco disse há bocado não ia fazer falta. Não sei se Jota vai fazer falta, mas eu acho que vai fazer falta um extremo esquerdo. Ou seja, não sei se Jota era esse extremo de qualidade para o Sporting, mas eu acho que vai fazer falta um jogador para essa posição. Mas vamos ver, há aquele jogador que veio, como é que se chama aquele extremo que veio, não sei se veio do campeonato português, Alisson, exato, vai ter que jogar, não é? Pelo menos no campeonato vai ter que ter minutos, que é para ver o que é que o Sporting tem ali. Mas pronto, o Sporting, assim tanto como o Benfica, tem, o Porto não tanto, mas acho que mais o Sporting e o Benfica têm uma coisa muito boa, que é, se for preciso ir à formação buscar talento, o que não falta é talento. Por isso o Sporting certamente sabe o que é que tem em casa, e acho que se faltar profundidade vai ser por aí que o Sporting vai colmatar essa profundidade, que por acaso até acho que era uma coisa que o Benfica podia ter feito neste mercado, e não o vai fazer porque fartou-se de investir. O Sporting tem essa possibilidade, se for preciso ir a Alcochete buscar alguma joia, como foi o caso de Kenda, e até João Simões, que está na equipa A. Acho que o Sporting pode fazê-lo. Eu não os conheço, mas eles que estão lá dentro sabem mais que eu, certamente. E há o lateral direito, que é o Vagianidis, que também vimos pouco, mas do que vimos parece ser um lateral sólido. No campeonato português os laterais têm muita tendência a resultar, porque os três grandes jogam sempre com muita bola e a atacar imenso, e os laterais têm muita liberdade para ir para a frente e para fazer assistências, etc. Mas acho que é um bom lateral direito, é preciso jogar, e temos que ver um bocadinho mais. Ricardo Manga já conhecemos,
É um jogador sólido, acho que é um jogador bom para ter no plantel e pelo preço que foi. Acho que até os 2 golos que já marcou, se calhar já pagou os 300 mil euros. Por isso, acho que o Sporting mantém-se muito daquilo que era o ano passado, com a mudança do grande avançado que tinha. Então, Marco, para ti, muito rapidamente, um dos pontos que mais falámos aqui foi a saída de Gyökeres. Achas que o Sporting ficou bem servido? Gyökeres e Arder também, que, não sei, por vezes confunde-se muitas vezes aquilo que é o potencial com a idade. Não é só por o jogador ser jovem que pode ter muito potencial. Vamos ver, o Sporting ficou bem servido e também a tal questão dos destaques das compras e das vendas dos dois. Assim, muito rápido, acho que já estamos com algum tempo de gravação. Gyökeres sai, era inevitável. Acho que também seria muito difícil agora o Sporting ir buscar um avançado que fosse fazer o que o Gyökeres fez. Isso era muito, muito difícil. Foram buscar Luís Soares, que por 22 milhões, se não me engano, é um bom avançado, um jogo associativo, diferente de Gyökeres, que já se tem mostrado um bom jogador e que tem bom toque de bola, realmente. Falando de Arder, Arder sai, vem Ioannidis, que acho que esta temporada não teve uma temporada tão boa quanto a do verão passado, que foi a primeira vez que o Sporting se mostrou interessado neste jogador, mas que é um jogador que já mostrou ter grande qualidade, e que pode até vir a lutar pela titularidade com o Luís Soares, e que apesar de tudo Arder nunca mostrou ser um jogador com qualidade para ser titular no Sporting, e acho que o Sporting fez bem em vendê-lo, e até vendeu por um bom valor. Em termos de saídas, estavas a perguntar, certo? Também, a mesma questão das duas entradas, depois podes fazer a ponte. Sim, em questão de entradas eu vou destacar aqui Luís Soares, claramente, que acho que vem com um papel, é o jogador que vem com o papel mais difícil, não é? Porque vai tem a herança mais pesada. Sim, vem para substituir Gyökeres, mas eu acho que ele vai fazer uma boa época. Claro que não vai chegar aos números de Gyökeres, não é? Mas vai fazer uma boa época. E destaco também Koshorashvili, que vem para um meio campo do Sporting que tem sofrido com lesões. O próprio Maurita chegou-se a lesionar algumas vezes, o Daniel Bragança, e Koshorashvili vem para adicionar qualidade com bola, com qualidade de passe que o Sporting talvez com o Maurita não tinha, e acho que é um bom upgrade, e destaco ao lado de Luís Soares. Em termos de saídas, Gyökeres inevitavelmente é um destaque, e destaco também a saída talvez de Arder, porque esperava-se muito, como o Sérgio disse, que este fosse o seu ano de afirmação, e acaba por sair e não ter tido o rendimento que os adeptos talvez esperavam. Sérgio, para ti também, os dois que entraram e os dois que saíram? Acho que são os dois principais destaques. Aliás, eu acho que até o principal destaque, além do Luís Soares, nas entradas, é Ioannidis. Por isso, os principais destaques do mercado do Sporting é os 2 pontas de lança que saem e os 2 que entram. Certo. Agora, para uma pergunta com resposta de sim ou não, aqui já em tons de conclusão, acham que este bom mercado, ou este mercado, no caso, aproxima do título, ou ainda é cedo de falar? Para o Sporting? Para todos, no caso, se quiseres responder para todos. Eu acho que o Porto aproxima do título, sem dúvida. Eu acho que o Benfica também tem mais qualidade, por isso sim. O Sporting, eu vou dizer que não, porque perdeu uma figura, se calhar a figura principal do bicampeonato do Sporting. Marco, o mercado aproximou o título ou afastou? Porto claramente mais próximo do título. Benfica acrescentou qualidade, por isso sim, mais próximo do título. O Sporting mais complicado, porque perde Gyökeres, que realmente foi grande figura, mas não diria que está mais longe. Eu acho que o Sporting, apesar de ter perdido a grande figura, adiciona Luís Soares, que vai, como eu já disse, vai fazer uma boa época e é um bom jogador, e mantém outras grandes figuras, como Trincão, Pote, que tem estado em excelente forma, mas lá está. Eu acho que esta nova estrutura do Sporting não os afasta do título, vão continuar a lutar pelo título, e não estão mais longe.
Certo. Então, concluindo aqui esta segunda e maior parte, vamos àquilo que já estamos habituados, que é sempre uma dinâmica diferente, algo mais criativo. Propus o desafio de criarem o 11 de contratações do futebol português. Marco, como é que é a tua formação? Sérgio, a tua formação? Só posições, para ver se é igual. Eu adotei aqui um 4-2-3-1. Sérgio, Sim, eu também adotei, mesma linha. Se calhar, um 4-2-3-1. dizia para meter o microfone a meio. Não é? Certo. Quem quiser começar a Eu dizer quero o 11. começar, Força. principalmente com o guarda-redes, porque fui eu que o trouxe, ok? Para mim o guarda-redes, para outros 3 Houve grandes... aqui um roubo, foi? Houve Não. aqui um roubo no backstage Não do houve, não. guarda-redes. Eu não sabia que era o teu guarda-redes. Bem, Os é três sempre roubado, grandes- seja quiz. É verdade. Impressionante. Isso. Já estou habituado. Os 3 grandes não trouxeram nenhum guarda-redes novo para titular, por isso tivemos que ir ao restante do campeonato, que também conta. Também não podemos falar só dos 3 grandes. Tínhamos pré-planeado falar do Braga e do Alverca, mas já Sim. temos aqui há muito tempo. Mas pronto, eu trago o guarda-redes, que é um regresso à Primeira Liga. Eu trago Renan Ribeiro do Estrela da Amadora, que pronto, estando na equipa que está, que é um dos candidatos à descida e à luta pela manutenção, acho que é melhor dizer assim, tem-se apresentado a um bom nível, é um guarda-redes experiente e acho que também olhando para o próprio Braga também não trouxe um guarda-redes novo, por isso tendo que ir buscar às outras equipas eu trago Renan Ribeiro. Certo. Marco. Para guarda-redes eu faço das palavras do Sérgio as minhas. Renan Ribeiro foi dos poucos guarda-redes que veio para a Liga para ser titular. O Porto trouxe um guarda-redes novo, o Sporting trouxe o João Virgínia, mas não vem para ser titulares, por isso coloco o Renan Ribeiro. Então, tendo em conta que são iguais, Sérgio, acaba o teu 11 e depois... Queres que eu diga já o 11 todo? Sim, se quiser Ok, algumas então- justificações a meio, Não, eu posso. estás aberto, em vez de só dizeres os nomes. Ok, então eu vou dizer o 11 inteiro. O meu lateral direito é Alberto Costa. Minha dupla de centrais é diretamente da seleção da Polónia, Bednarek e Kivior. O meu defesa esquerdo é Leonardo Lelo, do Braga. Os meus 6/8 é Enzo e Froholt. O meu 10 é Sudakov. O meu extremo direito é Luque Bacchio. O meu extremo esquerdo é Borja Sainz. E ali, mesmo a entrar suplente aos 60 minutos para furar defesas cansadas, Chiquinho do Alverca. Atenção. E o meu avançado titular, por enquanto, é Luís Soares, mas tem que estar atento porque há grande competição no banco de Ivanovic, De Jong e Ioannidis. Certo? Se por um lado retiraste o Sudakov dos destaques das compras, agora Sim, porque meteste no teu precisava de 11. um criativo. Assim como o Benfica precisava de um criativo, então escolhi o Sudakov. Marco, para ti, o guarda-redes já sabemos? Bem, tenho aqui algumas semelhanças. A minha dupla de centrais é igual, Bednarek e Kivior, dupla do Porto. A defesa direito não tenho Alberto Costa, tenho Dedic, que para mim tem estado mais destaque do que o lateral direito do Porto. Na lateral esquerda trouxe Ricardo Mangas, que pelo valor que foi pago acho que merece estar aqui, 300 mil euros para um jogador que já em 4 jogos já leva 2 golos. Leonardo Lelo foi de graça. E é melhor que Ricardo. Quantos golos tem? E tem mais Interessa. assistências, se calhar. Não interessa. Um, Foi mais barato. A minha dupla de meio campo é igual, tem aqui uma diferença, não tenho Enzo Barrenechea, tenho Richard Rios, ao lado de Vitor Froholt. O meu criativo é também Sudakov. Na frente de ataque estive aqui em dúvida entre Ivanovic e Luís Soares. Coloco o Luís Soares, que tem estado em melhor forma, na minha opinião. E os meus extremos são Borja Sainz, que tem estado em excelente forma no Porto. E para extremo direito não havia muitas opções, coloquei Luque Bacchio, ainda não o vimos jogar, mas Espera-se qualidade. espera-se um bom extremo direito. Impressionante. Dentro dos, se calhar, 35 jogadores do Alverca, Sim, mas houve Chiquinho, aqui um atenção. destaque. Chiquinho. Muito bem. Não sei se querem fazer alguma menção honrosa a algum jogador que se calhar estavam em dúvida para colocar. Eu não coloquei Rios, ele colocou porque eu meti o Enzo, acho que o Enzo está melhor que o Rios e Froholt não tinha que colocar, por isso a minha dupla foi o Enzo e o Froholt. Quanto à questão da lateral direita, entre o Dedic e o Alberto Costa, são laterais um bocadinho diferentes. Eu acho que o Alberto Costa é muito melhor defesa que o Dedic. A atacar, se calhar, o Dedic é ligeiramente melhor, mas a verdade é que o Alberto Costa já leva 4 assistências.
E Dedic leva, se não me engano, uma assistência e um gol. Por isso, Dedic sendo melhor a atacar, Alberto Costa não está nada atrás, porque já leva 4 assistências, e depois o lado defensivo pesou, e eu coloquei o Alberto Costa mais por causa disso também. Marco, algum comentário? É o contrário do Sérgio, coloquei o Richard Rios em vez do Enzo. Acho que, colocando um ao outro, acho que a posição estava muito bem entregue. Eu optei por Richard Rios mais por ter sido a contratação mais cara deste mercado, e podia muito bem ter colocado o Enzo, acho que não faria muita diferença. Acho que qualquer posição, o próprio lateral esquerdo entre o Lelo e o Mangas, eu acho que o Lelo é superior, mas pronto, o Mangas também já marcou gols. Então, aqui para terminar, num jogo do 11 de um contra o 11 do outro, quem ganhava, e se esses 11 era bom para ser campeão? Eu ganhava porque eu sou o treinador. Não, então, O meu treinador é Francisco Farioli. ele que venha contra mim. Eu já ganhei uma Liga dos Campeões com o Betis no FM. O currículo Por isso, fala, não é? O currículo fala por si. Falando de reforço, o meu treinador é um reforço. E o meu também. É Farioli. Treina na onde? Não interessa, reforço. Então, Sim. por mim está tudo. Não sei se tens algum comentário, Marco. Não, é só dizer que ambos os 11, tanto um como o outro, podiam ser campeões facilmente. Facilmente. Sim. Foi um grande mercado das equipas portuguesas. Foi o maior mercado. Sim, sempre. até o Braga fartou-se de contratar. Braga e teve fez a maior duas contratação de contratações. sempre. Foi o As maior duas mercado também. As duas maiores contratações do Braga Sim, foi sim. o Dorgeles e Pau. o avançado do meio do Barcelona. Certo. Quanto ao o Vitória, acho que faz um mercado péssimo, acho que perde peças importantes. Não sei como é que ficou a questão do Tiago Silva, que estava para sair Acho que também saiu no O mesmo. mercado dia. ainda está aberto Pois, nos mercados periféricos. Acho que Está de saída. o nosso mercado já fechou, e se Tiago Silva sair, o Tomás Andel já saiu, e depois Tomás Andel sai por um preço risório de 3 milhões, um jogador que está avaliado em quase 10, ou se calhar deve estar avaliado a mais de 10 no Também se transfer fala market. na possível saída de Telmo Arcanjo. Telmo Arcanjo também, que foi titular no ano passado, Bruno Varela também foi titular e também saiu, ou seja, o próprio defesa central, aquele acho que é croata, também saiu e foi substituído por Abascal, que estava no Boa Vista, se não me engano. Barevkovic. Exatamente, também saiu, ou seja, o Filipe Novas também saiu, o Vitória fez uma reformulação inteira quase do 11 e tem-se visto nos resultados que se calhar não foi a melhor abordagem de mercado. O Alverca contrata mais 30 jogadores, também é difícil, Sim, é difícil todo. avaliar individualmente, mas destaque Chiquinho e André Gomes foi, no papel parece uma boa contratação, mas até Mas agora tem estado mal, tem sim. que se mostrar mais. Mas pronto, acho que as outras equipas também não sou um expert do resto do campeonato para comentar. Gostei muito da estreia de Ivan Cavaleiro pelo Tondela, que entra nos 30 minutos finais, faz um golo e cria muito perigo. Acho que vai ser aqui uma boa peça para o Tondela, Que precisava. que Sim. precisava de um desequilibrador, principalmente ali pernas frescas para correr pela ala. O Estoril também contrata jogadores conhecidos do campeonato português, contrata Pizzi, contrata Ferro, contrata Patrick de Paula do Botafogo, que também faz um bom jogo agora contra o Tondela. Aliás, esse final de jogo foi de loucos. Quem viu sabe o que é que eu estou a falar. Só sabe quem viveu. É verdade. Mas pronto, acho que foi um bom. Os três grandes tiveram um mercado bom e acho que vamos ter um bom campeonato. Gostava de ter um campeonato, não me recordo de um campeonato em que os três grandes estivessem mesmo na luta sempre. Normalmente há sempre um que está um bocadinho mais abaixo. Mas gostava de ver um campeonato em que os três grandes lutassem até ao fim pelo título e que chegando ali à última jornada qualquer um pudesse ser campeão. Acho que era muito bom de ver. Então, por mim, resta-me agradecer. Obrigado pelos comentários, pela análise. Acho que foi uma boa análise e profunda ao mercado dos três grandes. Agora, um comentário sobre as outras equipas que também merecem o destaque. Se calhar o Vitória não merece destaque. Pela negativa. Pela Ou negativa. destaque negativo, não é? Exato. Resta-me, para vocês, pedir o like, partilhar com amigos, porque é sempre importante e para nós também nos motiva. Agradecer-vos de novo pelos comentários, pela análise, pelo trabalho de casa que Sempre fizeram. às ordens. Um trabalho de casa que está à vista, o outro está cá dentro, Aqui. está tudo. Fiquem connosco, que ainda vem muito e bom conteúdo. Peço-vos também para seguirem no Instagram e no TikTok, porque é lá que publicamos, diria, 98% do nosso conteúdo. Os links estão na descrição. Deixo as últimas palavras para vocês.
É isso, malta. É meter o like, é partilhar, deixem um comentário, ainda que seja só um top, ou um fixe, ou alguma Ativem coisa. o sininho. Ou de facto um comentário sobre os Sim, vossos também comentários. podem Certo, opinar certo. e podem discordar. Claro E que sim. se discordarem, a gente vai lá responder. E se for preciso marcar em algum lado para a gente andar à porrada. E façam Combinamos a hora. Estou a brincar. Mas sim, comentem também e partilhem, etc. Porque realmente é muito gratificante ver os números a aumentar. A gente não faz isto pelos números, mas é sempre um incentivo. Sim. Claro, mas é sempre uma diferente. motivaçãozinha Exato. que é Marco, preciso. se quiseres deixar o último comentário e fechar a porta. Bem, Lá fecha-se o mercado, vem, lá vem. mas nós não fechamos, nós vamos estar aqui a acompanhar este campeonato que tem tudo para ser um grande campeonato. Espero também muito que os três grandes lutem até ao fim, que vai ser muito mais Enriquecedores para a nossa enriquecedor liga. para a nossa liga, para aqueles que nos veem, para aqueles que nos querem ver, e nós estaremos cá para acompanhar tudo. É isso. Tudo, literalmente, Tudo modalidades. Modalidade, exato. Falámos uma frase sobre o Eurobasket. Eurobasket, O europeu Portugal. de hockey está um bocadinho tremido. Só. No dia que sair, não sei se ainda estamos em competição sequer. A NBA Está a voltar. há de chegar. O Outubro Pona Mais está a 2 chegar, meses. há de Pona chegar. há de chegar, certamente. E vamos ao handball que começa hoje, no dia da gravação, com o Marítimo Sporting. Por mim acho que está tudo. Sim. O Para a semana voleibol mais. ainda há de chegar mais tarde. E o futsal vem agora a Supertaça. Foi. Futsal, a Supertaça vai ser hoje, no dia da gravação, que estamos quarta-feira. Hoje é quarta-feira? Hoje é quarta-feira. Vai ser hoje, portanto, o campeonato começa esta semana. E é isso, até à próxima semana. Acho que já está planeado qual é o conteúdo, mas agora não me lembro. Mas fiquem atentos. Fiquem atentos, Fiquem atentos. acompanhem. Se acompanharem nas redes sociais, Nas vão, redes sociais, vão exatamente. saber qual é que vai ser o tema do próximo podcast. E obrigado. E estamos em semana especial, semana de Sim. aniversário. É Pois verdade. Como é que pronto, chegamos ao fim. Quem estiver aqui, comenta parabéns, que ainda vai a tempo. Olha, exatamente. Olha, os verdadeiros vão comentar parabéns. Os verdadeiros comentam parabéns. E obrigado. E quem chegou até aqui com um episódio longo, obrigado pela paciência. E estamos juntos. Até à próxima, malta. Fui. Obrigado.